Pessoal, o professor José Wilker já está na área. Bom dia, meu camarada. Seu áudio está desligado. E aí, pessoal, beleza? Liguei aqui agora. Rapaz, meu computador está meio capenga, ele está demorando para conectar. Mais uma vez, nos abrilhantando com esses lindos olhos azuis e todo esse talento. Você só fala assim, né? O bombonzinho você não me dá, né? Nem uma cervejinha, nem nada, seu pilantra. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Mais uma vez, estamos juntos. Bom demais ter você aqui. E essa caminhada nossa aí, 6 anos de projeto, muito feliz. Agora, no início de agosto aí, vamos programar uma aula bacana para comemorar esses 6 anos aí, cara. Bom demais ter você. É verdade. Isso aí, 6 anos, né, cara? Passa rápido. Passa, voa. Show, É isso professor. aí. Você me dá só um minutinho para eu falar rapidinho com a Tranquilo, galera aqui. tranquilo. É até bom que o pessoal está entrando, né? O pessoal está conectando no outro link. Isso. Pessoal, lembrando que as nossas aulas são totalmente gratuitas, né? Como vocês sabem. Então, vocês fiquem à vontade. Quando eu passar o link para vocês aí no grupo, né? Vocês têm amigos, tem alunos aí do ABL, alunos do Cisenando, alunos do Hilda Miranda e diversas escolas aqui do nosso município. Vocês podem passar o link para amigos de vocês, colegas de vocês das salas de vocês, né? Que de repente não estão assistindo aula aí, né? Não estão conseguindo estudar para o Enem por conta desse momento de pandemia. Vocês podem ficar à vontade de compartilhar esse link com os amigos de vocês, tá? Pelo WhatsApp, para que eles participem também das nossas aulas aí. Serão muito bem-vindos. Será um prazer para a gente aí do Projeto C a participação deles e a gente puder ajudar, né? Claro, esses outros alunos, esses outros jovens aí que não têm oportunidade de estar tendo aulas maravilhosas como essa que vocês vão ver agora com o professor José Wilker. Então, fiquem à vontade para compartilhar os links, beleza? Professor, boa aula para você, meu irmão. Valeu, meu camarada. Bom, pessoal, primeiramente, vou dar bom dia novamente para vocês. Quando eu iniciar a apresentação aqui, eu coloco ela ampliada, e aí eu peço sempre que alguém acione o microfone para poder me dar um retorno, né, para eu saber se vocês estão me ouvindo direitinho, tá bom? Então, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, tá tranquilo. Show de bola. Então, é isso aí. Então, vamos iniciar. Eu vou colocar a apresentação de slide aqui. Mas antes eu vou só explanar um pouquinho o assunto aqui. Na outra aula que a gente compartilhou informações aí, eu falei para vocês um pouco sobre a introdução à genética, né? Ecologia, alguns conceitos e tal, e a gente foi trabalhando essa ideia aí. Depois o professor Gabriel veio, fez uma continuação aí do conceito de ecologia, tem mais coisas de ecologia para a gente estudar, ele pegou mais um tema, né? Eu não acompanhei, eu não sei se algum outro professor trabalhou algum conceito de biologia além de mim, do Gabriel. E aí eu vou voltar agora para a gente começar também a trabalhar um pouquinho da parte de genética, tá? E trazer algumas informações. E a gente vai fazer uma introdução basicona mesmo da parte de genética, tá? Porque eu sempre gosto de trabalhar essa parte introdutória, porque para a gente poder entender a genética, alguns conceitos, algumas coisas, a gente precisa ter essa base. A gente precisa entender mesmo essas informações básicas, entender o que é, né? O que a genética trabalha, mas basicamente a gente precisa ter meio coisas palpáveis, a gente precisa ver e observar o que é a estrutura básica da genética, aonde que ela age, o que é a genética de fato. Então a gente começa nessa partezinha aí. E é claro, vou seguir o mesmo padrão da outra aula, vou trazer uma atividade do Enem no meio aí para a gente poder resolver, para vocês verem, né, como que isso está atrelado aí aos conteúdos que a gente está trabalhando. Tá bom? Então vamos lá. Vou botar aqui a apresentação.
Eu vou botar aqui em tela inteira para mim, e aí vocês me dão feedback se estão conseguindo observar. E aí, pessoal, alguém me dá um retorno aí, vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza, então. Bom, então vamos lá, né? É uma introdução à genética. Então, basicamente, o que é a genética? A genética, ela é uma área de estudo, né, da ciência, da biologia especificamente, em que ela estuda os genes. Então, a gente vai ver especificamente o que seriam os genes. É, meu vizinho aqui, ele resolveu ligar a máquina exatamente na hora da aula. Coisas da aula online, né? Não tem jeito. Então, ele é um ramo da ciência que estuda os genes, né? Então, na verdade, quando ele fala assim, o gene, porque o gene carrega a informação e tal, o gene, ele transmite a informação do pai para o filho, da mãe para o filho. Então, a gente vai ver exatamente o que seria isso aí, como é que isso acontece de fato. É até esse ponto que a gente vai ver. Como que como que o gene influencia nesse ponto. Então, a gente vai fazer um caminho aí, vai fazer uma caminhada. E esses genes, no caso, eles vão passando, né, de um indivíduo para o outro. Só que quando a gente está falando de genética, pessoal, lembra que a genética ela é o código de informação hereditária, ok? De todos os seres vivos que existem no planeta. Então, esse é o único perdi aqui, que o cara liga a máquina aqui e tem hora que eu não consigo nem raciocinar. Os genes, então, eles estão presentes em todos os seres vivos. Então, não tem no nosso planeta nenhum indivíduo, né, vivo que não carregue os genes e que não gere um novo indivíduo a partir desses genes. Então, todo mundo que vai surgir de ser vivo vai carregar esses genes, ok? E aí que tem uma coisa que é interessante, que eu gosto sempre de tocar nesse ponto. Os vírus, eles não são classificados exatamente como seres vivos, ok? Por que os vírus não são classificados como seres vivos? Porque, olha só, essa imagem aqui, onde eu estou passando a setinha aqui, ó, está representando o quê? Está representando uma célula, como está descrito aqui. Talvez vocês não estão conseguindo ler, mas aí eu vou lendo aqui para vocês. Aqui, essa imagem toda está representando uma célula. E essa parte interna, ela está representando a parte interna das células, que uma das partes da estrutura da célula, que é um núcleo. Ok? Isso é uma célula eucarionte. É uma célula que possui membrana nuclear. Ela tem um núcleo. E aí ele está representando, ó, dentro do núcleo tem o DNA, e esse DNA ele está disposto na forma de cromossomos, que a gente vai ver também o que são os cromossomos. Então, como eu falei, até chegar na parte do DNA e a gente fala sobre o gene, olha o gene aqui, ó. Tá vendo que o gene aqui, ó, ele está compreendendo um trecho do DNA, ok? Então, na verdade, os vírus, eles não são classificados como seres vivos. Porém, os vírus, eles têm DNA, ou eles têm uma outra molécula que ela é, vamos dizer assim, a parente do DNA, que é o RNA. Então, nós temos dois tipos de moléculas hereditárias, né, que participam do processo hereditário. Nós temos o DNA e nós temos o RNA. E nós temos os vírus que tem, ele pode ter dentro dele ou DNA ou RNA. Só que o vírus, ele não tem estrutura de célula, igual essa aqui, ó. Essa célula aqui é uma célula que ela pode se multiplicar e formar uma nova célula. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, abre o áudio e faz a pergunta, ou me avisa assim, professor, tem uma pessoa que está perguntando no chat, porque eu, quando boto para ampliar a tela aqui, eu não consigo ver quem é que está perguntando. Tá bom? Fica completo aqui Professor, a tela. Oi. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu fiquei pensando, será que o vírus não é um ser vivo, porque ele não tem célula? Ou Isso. tem nada a ver? Ele não é classificado como ser vivo,
por ele não possuir o mecanismo de uma célula. Então, ele não tem membrana plasmática, ele não tem citoplasma, ele não tem lá dentro dele as organelas que fazem várias funções. Por exemplo, ele não tem o ribossomo que produz proteínas. Ou seja, o vírus ele não tem uma estrutura igual a da célula, que a célula consegue produzir substâncias a partir de elementos que ela pega do lado de fora da célula e traz para dentro, por exemplo. Ok? O vírus ele não tem essa estrutura. Ou seja, o vírus ele não se alimenta. O vírus ele não precisa de oxigênio. O vírus ele não se alimenta, ele não respira. Então ele não precisa de nada disso. Ele só tem uma capa de proteína e o DNA ou RNA dentro dele. Só que com esse DNA ou RNA, ele consegue multiplicar. Como que ele multiplica? Ele precisa entrar dentro de uma célula, como essa daqui, e utilizar o mecanismo de uma célula. Por isso que os vírus, por exemplo, a gente está vendo aí agora o vírus do Covid, né? É um dos tipos de vírus. O que esse vírus faz como todos os outros? Ele entra na célula, ele ataca nossas células, né? Principalmente, parece que a adesão dele maior são em células do nariz, que ele tem os receptores que conectam com mais facilidade, internas, né, na mucosa do nariz. Por ali eles têm maior facilidade de contaminação. Por isso que proteger o rosto com a máscara é eficiente e é importante. Bom, quando ele se conecta com a célula, ele joga o material genético dele lá dentro da célula e passa a comandar as atividades da célula. Ok? Quem foi que perguntou o nome? O nome de quem perguntou aí? É Amanda. Amanda. Entendeu, Amanda? Eu entendi agora. Eu fiquei curiosa também por causa da questão do coronavírus. Então, todos os tipos de vírus, eles têm o mesmo comportamento, que é o quê? Para ele multiplicar, ele precisa usar o mecanismo de uma célula. Por isso que ele ataca os seres vivos. Ok? Mas não é todo tipo de vírus que ataca os seres vivos. Por exemplo, você tem vírus que ataca a planta, só ataca a célula de planta. Mas ele precisa atacar uma célula. Todo indivíduo que tem uma célula. Então, ele usa o mecanismo da célula para produzir novos indivíduos igual a ele. Por exemplo, para produzir novo DNA, para fazer novos vírus, ele precisa do mecanismo da célula, porque dentro dele não tem mecanismo para poder produzir novas substâncias, novos nucleotídeos para fazer novo DNA, novas proteínas. Não tem, ok? Então, ele precisa invadir uma célula. Por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Então, essa é a grande diferença do vírus para os outros indivíduos que são formados por célula. Aí, os cientistas, de um modo geral, classificam ele como um indivíduo acelular, chama ele de indivíduo acelular, porque ele não tem célula. Tá bom? Então, vamos lá, avançar. Beleza. Ó, então, tá aqui o exemplo. Os genes, eles estão contidos dentro do DNA. Então, nós vamos ver... Opa, pulou. Nós vamos ver direitinho como é que seria isso aqui. Então, vamos lá. Temos, então, a molécula de DNA e a molécula de RNA. A gente já sabe que a molécula de DNA, ela carrega as informações genéticas, ou seja, dentro dela é que estão os genes. Como que é o DNA? O DNA, pessoal, ó, tem outro desenho aqui parecido com o inicial, que está mostrando aqui, ó, dentro da célula, lá no núcleo, tem o DNA na forma de cromossomo. Tá vendo que está saindo uma linhazinha aqui, ó? Por que está saindo uma linhazinha aqui? Porque ele está mostrando que, na verdade, o DNA é essa linhazinha aqui. O que é o cromossomo, na verdade? Nada mais é do que o DNA todo enroladinho aqui, ó, formando esse bolinho aqui, esse enovelado de DNA, ok? Então, quando o DNA precisa ser usado, ele se desenrola e ele fica num estado chamado de cromatina. A gente tem um cromossomo e quando ele desenrola, a gente chama de cromatina. E, na verdade, para ele não... Opa, tá pulando de novo. Para ele não ficar embolado, para o DNA ele conseguir ser enrolado como uma linha, né? E desenrolado, pensa num carretel de linha lá, de pipa, igual o pessoal que vai soltar pipa. Se ele embolasse a linha de qualquer jeito, ele não conseguiria usar novamente. Então, como é que eles fazem? Enrola numa latinha, num carretel, desenrola e enrola novamente. Ele aqui, ó,
tem um monte de proteínas que são chamadas de histonas, que elas servem justamente como fosse esse carretel. O DNA vai se enrolando nele, tá vendo? E vai formando esse bolo que é o cromossomo. Depois ele consegue se desenrolar novamente, ser usado e enrola novamente. Então ele fica virando cromatina, que é todo desenrolado, e ele volta novamente no formato de cromossomo, nesses grupos de cromossomo. Beleza? Então olha aqui, ó. Quando o DNA fica todo desenrolado, a gente vê que o DNA, ele, na verdade, ele é uma dupla fita, ó. Ele é todo enroladinho, igual uma escada. Tem aquelas escadas em caracol? Então seria aqui, ó, a base, que é a lateral, que seria, que você vai apoiando, seria uma das fitas do DNA. Ó, aí tem outra fita aqui, que eles vão se conectando, e o degrau seria onde estão as bases nitrogenadas. Então nós temos o DNA como molécula e temos o RNA como molécula. Bom, basicamente, qual é a grande diferença de um para o outro? O DNA, ele é uma dupla fita de nucleotídeos, que eu vou falar quem são esses que estão aqui. E o RNA, ele é somente uma fita de nucleotídeos, ok? Então, pessoal, o DNA, ele faz uma ligação que os nucleotídeos que formam ele, eles se ligam um em cima do outro, ok? Então, vamos usar esses aqui como exemplo. Ó. Esse pode se ligar nesse, que se liga nesse, que se liga nesse. Na vertical, tá vendo? Bem na vertical. E aí eles vão formar a fita. Depois, do outro lado, forma uma outra fita também na vertical, ok? E eles se ligam depois lateralmente. Uma base nitrogenada dessa, ó, se liga a outra na lateral, que são essas pecinhas que estão representadas aqui, ó. O amarelinho aqui e o vermelhinho aqui. Esse daqui, vermelhinho, está ligado a esse azul na vertical. Agora, na lateral, ele está ligado com o outro, formando como se fosse um degrau dessa escada em caracol. Então, a fita do DNA, a molécula de DNA, ele tem essa conformação, ele tem essa estrutura. Então, as bases nitrogenadas, elas se ligam uma em cima da outra, formando a fita, e depois a dupla fita se liga lateralmente. Uma base nitrogenada se liga com a outra. Só que tem um detalhe aqui. Ó, a gente tem uma equivalência de ligação. Como assim uma equivalência de ligação? Ó, como o RNA mensageiro, o RNA, ele é só uma única fita, eles só se ligam de cima para baixo, de baixo para cima na vertical, e não tem problema nenhum, eles não têm que se ligar lateralmente, porque é só uma fita. Aqui, o DNA tem que ser uma dupla fita. Na lateral, pessoal, reparem que ele só pode se ligar a algumas bases específicas. Por exemplo, a adenina, que é essa daqui amarelinha, só se liga à base timina. E a citosina, que é essa azulzinha, só se liga à guanina, que é a verdinha. Então, reparem que no próprio desenho aqui, vocês vão ver que só tem ligação de vermelho com amarelo, porque só pode ligar a adenina, a timina, ou a timina ou a adenina, não importa a ordem. Só pode uma se ligar a outra lateralmente. Então, olha aqui, ó. Aqui é o amarelo, que é a adenina. Aqui é o vermelho, que é a timina. Aqui é o vermelho, que é a timina. Aqui é o amarelo, que é a adenina. Então, elas lateralmente só podem se ligar dessa forma, ok? Por exemplo, a guanina não vai se ligar à adenina e nem vai se ligar à timina. Ela só pode se ligar à citosina. Então, elas têm essa estrutura de ligação, que é obrigatória. E aí vocês vão entender um pouco mais à frente por que ela só pode se ligar dessa maneira, ok? Na lateral. Agora, na fita, na parte vertical, elas podem ter qualquer ordem de ligação. Inclusive, elas podem ter... Pode repetir uma base nitrogenada na vertical quantas vezes quiser. Por exemplo, a fita pode ter uma sequência assim, ó. Ter adenina, 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 vai descendo. Pode ter adenina aqui, pode ter 10, 20 adenina, uma ligada. A outra na vertical, mas aí na hora de se ligar na lateral, ou seja, fazer a complementação da outra fita, tem que ser todas do outro lado, vão ter que ser a timina, obrigatoriamente, ok? Então, lateralmente, elas têm uma obrigação de conexão. Na vertical, não, elas podem se ligar qualquer uma que quiser. Tem uma pequena diferença aqui, ó,
do RNA para o DNA. A única diferença é que no lugar da timina, que é essa base nitrogenada, o RNA ele tem uma outra base que é chamada de uracila, que é esse Uzinho aqui. Ok? Então, no lugar da timina, na hora de formar o RNA, ele tem a uracila e não a timina. Essa base nitrogenada aqui, timina, não existe no RNA. As outras todas existem, ó. Citosina, guanina e adenina tem no RNA. O DNA, não. Ok? Então, vamos lá. Então, tem até uma explicaçãozinha aqui. Depois eu vou salvar isso aqui em PDF e vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Vou salvar esse PDF, vai ficar um PDFzinho para vocês relembrarem com o exercício, tudo bonitinho, igual eu fiz na outra aula. Ó, a dupla fita de nucleotídeos é o DNA. Uma única fita de nucleotídeos é o RNA. E ele tem a uracila no lugar da timina, que está aqui para vocês. Então, vamos avançar. Olha aqui que legal, pessoal. Por que na lateral eles se ligam de uma forma complementar específica? Por causa disso aqui, ó. Aqui está representando uma dupla fita de DNA. Tá vendo? Na verdade, eu acho que não está dando... Deixa eu diminuir um pouquinho essa imagem. Ela está meio embaçada. Aí, vamos ampliar de novo. Vamos ver se melhorou um pouquinho. Então, ó, eu vou falando para vocês aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar junto comigo. Aqui é uma fita de DNA. É uma molécula de DNA, perdão. Que tem uma dupla fita de nucleotídeos. Então, ó, eu vou falar para vocês aqui, ó, que nessa sequência aqui, na vertical, tem G, T, A, C, G, G, A, C, T, A, T e T. Ok? Na complementar, vai ter que ser sempre as que podem se ligar exatamente, né, na lateral com a outra base nitrogenada. Então, para se ligar a guanina, só pode ser citosina. Para se ligar a timina, só pode ser adenina. Então, ficou, ó, C, A, T, G, C, C, T, G, A, T, T, A e A. Ok? Bom, para que serve isso? Olha aqui, ó. Na hora de duplicar o DNA, ou a gente também chama de replicação do DNA, na hora que eu quero fazer uma cópia exata do DNA, essa complementaridade lateral, ela serve exatamente para isso. Como que ela faz a cópia? Simples. Essa fita de DNA se solta dessa fita, elas abrem, existe uma enzima que ela vai cortando essas ligações laterais aqui, ó, e deixa elas abertas. E aí vem novos nucleotídeos que estão lá dentro da célula e se ligam aqui, ó. Então, esse aqui vai vir, vai se ligar aqui, outro complementar aqui vai se ligar aqui. Então, ó, quando abre, esse aqui, como é a guanina, que é o G, só vai poder ter um nucleotídeo C para se ligar nele. Então, vai se ligar o C aqui. Aqui, que é o C, só pode ser o G. Aí vai se ligar um G aqui. Aí aqui é um T, só vai se ligar um A, liga um A aqui. Aqui o T, aqui o T, aqui um A. E vai fazendo a complementação. No final, os novos nucleotídeos que surgiram, se ligando, foram C, A, T, G, C, C, T, G, A. Repararam que quando ele fez a complementação aqui de todos esses nucleotídeos, ele formou uma nova fita de DNA, de nucleotídeos, e complementou aqui, formou uma nova fita de DNA, uma nova molécula. Aqui, ele também fez a complementação, mas reparem que quando eles complementam dessa forma, as fitas de DNA ficam exatamente idênticas, ó. C, G e C, T e A, ó. G e C, T e A e T, C e G. Exatamente essa e essa ficaram da mesma maneira. Então, como que a gente... Então, pode dizer que o DNA se renova? Na verdade, ele está se duplicando por quê? Pensa, para que o DNA dentro de uma célula, ele faria uma cópia idêntica dele todinho? Uma ideia qualquer. Pensa aí, por que ele faria uma cópia idêntica de todo o DNA
DNA dele inteiro. O DNA, ele é... Oi? Não sei, para não perder alguma parte importante para renovar. Então, o DNA, ele é quem comanda, é ele que tem todas as características que a célula precisa para poder manter o seu metabolismo funcionando e também para ela poder criar uma nova célula. Lembra que a gente estava falando que dentro do DNA tem os genes e os genes carregam as características hereditárias? Para surgir um novo indivíduo, ele só pode surgir a partir do DNA, ok? Então, o que vai acontecer? O DNA, ele é feita uma cópia inteira dele, ou uma duplicação, ou uma replicação, são os mesmos nomes que a gente pode usar. A cópia dele é feita justamente para eu ter uma cópia idêntica, para que eu faça uma multiplicação dessa célula. Por exemplo, uma célula tem o DNA dele lá. Aí ele faz uma cópia do DNA. Agora ele tem dois montantes de DNA exatamente igual, certo? Agora, ele pode se dividir em duas novas células, que cada célula vai manter o mesmo DNA da célula que tinha anteriormente. Então, para isso que é feita a duplicação e replicação do DNA. É para poder você multiplicar novas células e o indivíduo poder reproduzir. Ok? É sempre feito do DNA. É isso aí. E tá vendo aqui, ó, que como ele faz a complementação, é assim que ele replica. E aí nunca vai ter erro aqui. Nunca não, né? Na verdade, acontece os erros. Mas isso daqui é um mecanismo para que não tenha erro. Então, a cópia fica exatamente idêntica. Essa sequência do DNA aqui, ó, exatamente igual a essa. E esse encaixe de nucleotídeos com essa regra, a gente chama isso de replicação com uma característica semiconservativa. O que seria a característica semiconservativa? Olha aqui, ó. Quem está em amarelo é parte da molécula original, ok? Quem está em laranja é a parte nova que surgiu, né, de nucleotídeos para complementar a fita de DNA para que a molécula ficasse completa. Então, a parte amarela eram os nucleotídeos originais, que a fita abriu, né, a dupla fita abriu, e cada parte foi recebendo um complementar, e surgiu duas novas fitas de DNA exatamente idênticas. Então, o laranja é quem surgiu depois, para poder formar a nova molécula. E o amarelo é quem estava antes. Por isso que a gente chama de semiconservativo. Por que é semiconservativo? Porque a metade é original e a outra metade da nova molécula de DNA, ela surgiu durante o processo de replicação. Então, ela mantém uma parte, conserva uma parte para poder fazer a outra fita, ok? E isso é chamado de característica de ser semi-conservativo. Semi seria de metade. Metade é conservado. Metade das características é conservado do original anterior, ok? Então, nós temos duas novas moléculas de DNA idênticas, só que todas as duas têm a metade dos originais. A outra metade é parte nova que surgiu de novas bases nitrogenadas que se ligaram. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguém perguntando aí. Caramba, tem um monte de pergunta aqui. Será? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Para passar para a próxima geração? Como assim? A Ariane. Ariane, você quer fazer uma pergunta? Ah, então tá bom. Então vamos voltar lá. Vou voltar lá para a apresentação. Beleza. Então, já que a gente tem essa característica, vamos olhar aqui essa questãozinha do Enem. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, ó.
Ok. Então, vamos lá. Ó, a questão, ela está falando aí para gente, ó, nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas, para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinham como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Essa ponte de hidrogênio nada mais é do que a ligação lateral que uma base faz com a outra, naquela complementaridade que eu falei, que só a guanina se liga a citosina e a adenina se liga a timina. Essa ligação lateral é feita por essa ponte de hidrogênio, uma ligação química. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, experimentos realizados por Mendelssohn e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. A replicação do DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma fita recém-sintetizada. A replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora, né? E aí, a nossa resposta, então, fica como sendo a letra C, não é isso? Olha lá. Acertei, miserável. Oi? Nada não, professor, foi mal. Então, a nossa resposta aí seria a letra C, ó. A replicação, ela é semiconservativa. Ó, as fitas filhas, que são aquelas que surgiram depois, consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Eu vou voltar na imagem anterior, ó. As fitas filhas são essas, ok? A fita parental é essa. Quando ele fala parental, é aquela que é a original. É uma outra nomenclatura. O que dificulta, às vezes, a gente poder resolver um exercício? É que alguns nomes não são familiarizados para a gente, ok? Então, esses nomes, como não são familiarizados, por exemplo, parental, eu não entendo que, às vezes, parental é aquele que seria o original. Então, isso, às vezes, dificulta uma interpretaçãozinha que cria uma dúvida. Mas, nessa questão, se eu não me engano, esse exercício, eu acho que essa caiu na prova de 2011, eu acho. Professor? Oi. Por que não é a letra A? Olha lá, ele fala que a replicação do DNA é conservativa. Isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada. Olha só, não tem como ela ser conservativa. Quando ele fala conservativa, ele está falando que eu teria que ter laranjinha ligado com laranjinha. Ok? Nesse caso aqui não aconteceu isso, porque ele precisa do molde. Ok? Ele precisa da fita como molde, vamos dizer assim, mas não seria a letra E, porque ele fala molde de fita codificadora, não tem nada a ver. Aqui ele precisa de ter uma fita de um lado da molécula mãe, vamos dizer assim, da parental, da original. E essa outra fita que surgiu foram a complementação das bases que foram encaixando aqui, como está igual na imagenzinha mostrando,
e formaram a nova molécula. E aqui também encaixou na outra metade. E a gente viu que, por causa da regra, elas ficam exatamente idênticas no final. Então, é semiconservativo. Olha, metade aqui é original, da molécula anterior, e a outra metade surgiu da nova, dos novas bases nitrogenadas que foram inseridas. Aqui na outra molécula, metade original do DNA anterior, e a outra metade surgiu dos novas bases nitrogenadas. Ok? Por isso que é chamado de semiconservativo. Conserva a metade do DNA original. A outra metade vem de novas bases nitrogenadas que formam a nova fita de DNA, a nova fita simples para se ligar lá e formar a dupla fita de DNA. Ok? Beleza? Só queria comentar uma coisa com vocês, que aqui no exercício, ele cita o Griffiths, que é isso aqui é uma referência bibliográfica, ele tirou isso aqui do trecho de um livro, tá? Que é utilizado no estudo de genética. Só que os livros, eles precisam corrigir uma coisa, que é uma pesquisa recente que estão fazendo e divulgando, e, na verdade, o Watson e Crick, eles ganharam, inclusive, o prêmio Nobel, por causa da descoberta da molécula de DNA. Só que tem um detalhe. Na verdade, não foram eles que descobriram a molécula de DNA. Né? Quem descobriu a molécula de DNA, pessoal, foi uma mulher. Uma mulher chamada Rosalind Franklin. Ela era uma pesquisadora também, junto com esses caras lá numa universidade lá nos Estados Unidos. E o que acontece é meio que o cara que trabalhava no mesmo laboratório que ela, ele, vamos dizer assim, entre aspas, surrupiou as pesquisas dela e levou para o Watson e Crick. O Watson e Crick já estavam querendo fazer alguma coisa em cima disso aí, e eles acabaram pegando os dados que ela tinha produzido e acabaram conseguindo efetivamente produzir um artigo e lançar. Só que tem um detalhe. Ela, quando ficou sabendo, ela ficou muito chateada e eu não tinha como provar e tal, essas coisas, aí ela pegou e lançou um artigo na mesma revista em que o Watson e Crick lançaram, né, que foi em 1953. Ela lançou um artigo na mesma revista. Só que o que o pessoal organizador da revista fez, a revista científica? Pegou o artigo dela e jogou lá para o final. Então, quando o pessoal pegou e começou a olhar os primeiros artigos, estava lá o do Watson e Crick na cara. Então, eles não quiseram nem ver o que estava lá no final. E, na verdade, se dois grupos de pesquisadores estão lançando o mesmo tipo de coisa, então ficaria uma coisa assim, vamos olhar, vamos comparar e tal. Isso não existia na época. Então, para a gente ver como que existe, na ciência, a questão do machismo é muito grande, né, da questão de a ciência ser tomada durante muito tempo como uma coisa muito masculina e não sei o quê. Tá, agora essa coisa que você fala assim, só dirige caminhão quem é homem, só dirige homem. Essas coisas de que a gente está ultrapassando, você imagina lá nessa época, 1953, 52, ela sofria muita pressão e tal. E, na verdade, foi ela que descobriu. E hoje, as pessoas estão dando crédito a ela, né, porque sabem que aconteceu essa situação aí, fizeram uma investigação e descobriram que o Watson e Crick, na verdade, não deveriam ter ganhado o prêmio Nobel, né? Só para corrigir um histórico aí, é uma coisa bem interessante. Então, mulheres, a ciência é para vocês sim, tá? Grandes descobertas foram feitas por mulheres, muitas, e muitas que estão escondidas e a gente não sabe. Então, vamos lá. A outra parte. Os cromossomos, ok? Então, pessoal, o cromossomo, estou repetindo aqui uma imagenzinha diferente, mas com o mesmo conteúdo daquela anterior, lá no início. A célula com o núcleo, dentro do núcleo o DNA está todo enroladinho na forma de cromossomos, beleza? Bom, ele desenrola e a gente tem a fita do DNA, que é aquela dupla fita de nucleotídeos que a gente viu. E dentro desse DNA, um trechinho dessa sequência aqui, a gente chama de gene. Nada mais é do que isso. Então, o que é o gene? Ele é uma unidade de transmissão hereditária formada por um fragmento do DNA. Um pedaço dele a gente chama de gene. Ok? Então, como o DNA está enroladinho nessa forma de cromossomos, dentro das células, nós temos eles aos pares.
Então, a gente chama de cromossomos, pares de cromossomos homólogos. Então, nós temos eles de forma homóloga, ou seja, esse trecho do cromossomo é homólogo a esse. Ou seja, o que está aqui nessa mesma direção, esse mesmo fragmento aqui nessa sequência, na outra sequência complementar do outro homólogo, é exatamente a sequência. E tem um pedacinho de um gene, né, de um alelo do gene, perdão, que corresponde à mesma característica. Então, esse trecho que está aqui e esse trecho que está aqui, eles se complementam, ok? Então, esse trechinho que está aqui nesse pedacinho do cromossomo, a gente chama de alelo. Esse outro aqui que está nesse outro trechinho do cromossomo, a gente também chama de alelo. Então, aqui eu tenho um par de alelos que estão sendo referentes a cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos. Então, olha nessa outra imagem aqui, ó. Nós temos o cromossomo 1 e 2, que são cromossomos homólogos, ou seja, eu tenho nesse trecho um alelo que corresponde a outro alelo no mesmo trecho do outro cromossomo. Eles se complementam e esse par de alelos, de trechos de DNA, é que formam os genes. Por isso que também chamados de genes alelos. Genes que se ocupam do mesmo loco em cromossomos homólogos. Então, esse trecho desse aqui se complementa nesse, ok? Olha o exemplo do lado. Ele está mostrando que os cromossomos aqui não são homólogos. Por que não são homólogos? Como que ele está colocando que os alelos eles são do mesmo tipo gênico? Ele coloca uma letra que vai classificar o gene. Então, aqui, ó, eu tenho o gene A, o alelo A, para esse gene. Eu tenho o alelo B, dos genes alelos B. Eu tenho os genes alelos C. Eu tenho os genes alelos D. Então, tem que ser D maiúsculo ou D minúsculo para ser representado o mesmo gene. Então, eles usam uma letra igual, maiúsculo e minúscula, pode ser maiúsculo e minúsculo, está representando o mesmo gene alelo. Agora, quando são letras diferentes, eles não são homólogos, eles não são complementares. Então, aqui, ó, a letra E e aqui letra I. Letra F e aqui letra J. Letra F e aqui letra L. Letra H e aqui letra M. Então, ele está mostrando que esse alelo aqui, ele não é complementar deles. Então, eles não são genes alelos. Então, aqui eu considero que esses cromossomos aqui não são homólogos. Eles não são homólogos porque eles não combinam os alelos. Ok, pessoal? Beleza? Então, essa parte é importante. Por isso que eu falei assim, que a estrutura do DNA, ela é muito importante a gente entender. Se eu não entender o que é o gene ali no desenho, se eu não entender o que é o cromossomo, o que é o DNA, o cromossomo é só o DNA todo enrolado. Se eu não entender essas estruturas, eu fico depois viajando lá, quando você vai estudar a lei de Mendel, pô, mas por que ele está falando de azão-azinho? O que é o azão-azinho? Ele é exatamente o alelo aqui que corresponde aos genes alelos. Um complementa o outro em cromossomos diferentes, mas eles estão na mesma região, ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, sou eu, Renato. Fizeram pergunta para você, a Isabela perguntou se é possível que falte um cromossomo. Deixa eu olhar aqui. Isabela, Vitória. Preciso que falte um cromossomo? Isso aí é possível. Aí, Isabela, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, que a gente vai... Isso aí vai ser cena dos próximos capítulos. Porque a gente, ó, pode ver que a nossa aula já está quase acabando e a gente vai resolver mais um exercíciozinho aí. Entendeu? Porque essa parte, como eu particularmente acho uma parte muito importante, a gente tem que fazer ela com calma. Ok? E aí eu vou falar sobre isso aí em outra aula que a gente vai dar continuidade aqui e eu vou falar exatamente. Pode ser que falte um cromossomo aqui, pode ser que falte um cromossomo do par de homólogos. Isso acontece na reprodução de seres humanos, por exemplo, e isso começa a acontecer as anomalias genéticas, a gente chama. Um exemplo, que não é o caso de faltar, é um caso de ter um a mais, é o síndrome de Down. Quem é síndrome de Down tem um cromossomo a mais, ele acabou recebendo um a mais, né, na posição do cromossomo 21, por chamado também de trissomia do cromossomo 21, ok? Mas a gente vai explorar isso aí em outra aula. Quando que ele perde, quando que ele ganha cromossomos, fora da normalidade, tá bom? Isso acontece na divisão celular. Então, vamos lá. Entendeu o que são os genes alelos? Então, a gente vê aqui, ó,
esse aqui corresponde a esse. Então, eles utilizam a mesma letra, que ela pode ser maiúscula e minúscula, para falar dos genes alelos. Então, os dois alelos formam o gene, que é esse fragmento, que ele tem em um cromossomo e no outro. Beleza. Então, vamos ao pulo do gato. A informação genética está dentro do DNA, ok? E dentro do DNA, a gente viu ali que tem os genes, que são pequenos fragmentos do DNA, que seriam, o DNA é formado daqueles nucleotídeos. Então, esses genes é que vão dizer qual é o tipo de material que vai ser produzido na célula. E que material é esse que a gente está falando? Nosso corpo, ele é constituído basicamente de proteínas, a massa seca, né? Nós temos uma média de mais de 30% de água no corpo, mais de 60% de água no corpo, e 35% do nosso corpo é massa seca. E desse restante que não é água, que é massa seca, a maior parte é proteína. Então, a proteína, ela que forma, nessa substância proteína, ela é formada exatamente por causa do DNA. O DNA é que dentro do código dele diz, ó, tem que produzir essa proteína. Nesse trecho está falando, tem que produzir essa proteína. E como é que ele faz isso? O DNA, ele é codificado em um RNA, que é aquela outra molécula que só tem uma fita apenas, e essa molécula de RNA é lida por enzimas e que elas codificam isso em produção de proteína. Então vamos ver como é que isso acontece. Isso é chamado de tradução. Transcrição é quando a gente forma o RNA a partir do DNA, e tradução é quando se produz a proteína a partir desse RNA que codificou um trecho do DNA. Ok? Então, olha lá, para a gente relembrar, o RNA é uma única fita. O DNA é uma dupla fita de nucleotídeos. Então, olha aqui, ó, eu tenho um trecho do DNA. O que ele faz? Ele lê e complementa, ó. Tá vendo aqui que no lugar do T, eu tenho o A. No lugar do A, eu deveria ter o T, mas lembra que o RNA, ele no lugar da timina, que eu falei lá no início, ele tem a uracila e não a timina. Então, todo lugar que deveria ser T aqui embaixo, para complementar, ó, ele está lendo e está fazendo a cópia. Ele tem um U no lugar do T. Então, ficou ó, T, A, U, que seria o T, C, G, T, A, U, e por aí vai. Ó, ele fez a codificação. Esse pedacinho aqui é uma simples fita, que é chamado de RNA. Agora, vai acontecer a tradução, que é o quê? A enzima lá vai ler essas bases nitrogenadas e vai produzir a nova proteína a partir disso daí. Então, como que é feita a leitura? A leitura é feita através de trincas de bases nitrogenadas. Ou seja, a enzima ela vem e ela escolhe de 3 em 3. Ela lê de 3 em 3 bases nitrogenadas. Então, 3 bases nitrogenadas, ela vai falar que é um aminoácido. Aí mais 3 bases nitrogenadas na sequência, exatamente na sequência, tá? São mais um aminoácido. Aqui mais 3 mais um aminoácido, mais 3 mais um aminoácido, e assim ela vai lendo todo o RNA. Quando ele chegou no final, ele leu um gene, ele leu um trecho. E aí ela juntou todos os aminoácidos, e todos esses aminoácidos juntos formam uma proteína, ok? Que é um polímero, né, que a gente fala. São várias pecinhas que se encaixam. Então, reparem que, como que é produzida uma substância no nosso corpo? Através da leitura do DNA, ok? Ele precisa desse RNA mensageiro que ele envia a mensagem para que codifique isso na forma da proteína da substância exatamente. Então, nós temos transcrição e tradução. E a tradução é feita através de trincas de bases nitrogenadas. A cada 3 bases nitrogenadas na sequência corresponde a um tipo de aminoácido. Mas como que muda os aminoácidos? Tá vendo aqui que mudou? Esse aqui tem uma sigla diferente desse, que tem diferente desse. É porque a sequência de trincas é diferente. Então, cada sequência de trinca diferente na ordem das bases nitrogenadas
representa um tipo de aminoácido. E aí é assim que ela vai lendo e vai fazendo a conexão e formando as proteínas. Beleza? Beleza, professor. Então, José Wilke, meu querido. Já deu o horário, infelizmente. Deixa eu só fazer a questão. Tá. É a última, mais 2 minutinhos. Tá, então, pessoal... Depois que você finalizar, tem uma a Amanda quer fazer uma pergunta, tá? Tá bom. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O Enem, pessoal, agora eu não lembro se esse foi o mais recente ou não, colocou aí uma questão. Ó. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Quando ela fala assim, são sequências repetidas. Na verdade, a gente sabe que é equivocado porque na letra A ele fala, ó, é definido como trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. É definido como localização de todos os genes encontrados em um genoma. É definido como codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. É codificado como conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. É definido como todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Então, cientificamente, quando a gente fala assim, ó, quando a gente definir código, o código ele é definido como trincas de nucleotídeos, ok? O código ele é uma trinca de nucleotídeos. Ele não é um trecho inteiro, ok? E nem um trecho inteiro repetido várias vezes. Ele é considerado uma sequência de trincas de nucleotídeos. Então, isso representa a codificação dos aminoácidos. Então, essa seria a resposta da questão. Beleza? Então, vamos lá, Amanda. Pode fazer sua pergunta. Você escreveu? Deixa eu olhar aqui. Amanda? Amanda? Oi, professor. Ela vai falar. Oi. Eu perguntei a divergência de cromossomo poderia ser identificada com uma característica específica do ser humano, tipo, se a pessoa é albina, porque ela nasceu com olho azul, sendo que ninguém tem olho azul, cabelo ruivo. Uhum. Então, isso, na verdade, tem a ver o quê? A gente não viu os alelos? Os genes alelos? Sim. Então, você tem um alelo, ó, uma característica aqui em um cromossomo, e ela é complementar nesse outro cromossomo. Elas são complementares, então eu preciso dos 2 cromossomos para poder ligar essa característica que está aqui de um alelo, ela é complementar da outra. Por isso que eles são homólogos. Por exemplo, a pessoa que é albina, ela é recessiva. Vamos botar a letra A como alelo para albino. Nesse cromossomo ela tem um Azinho, que é mais minúsculo, e nesse cromossomo ela tem também um Azinho, que também é minúsculo. Os 2, quando se complementam, Azinho, Azinho, tornam a característica dela, o genótipo dela, que é o par de alelos, como recessivo. Então, ela se torna albina. Ok? Se ela tiver um dos alelos que não é a letrinha minúscula, por exemplo, se uma pessoa for Azão e Azinho para o albinismo, ela não vai ser albina, porque ela precisa ter os 2 minúsculos. Isso aí já é uma outra combinação que quem detectou isso aí nos experimentos dele foi o Mendel, que aí a gente vai ver também futuramente, se der tempo, da gente ver sobre as leis de Mendel. Aí o Mendel, por que eu faço essa introdução? Para a gente entender o que é um alelo, e lá na estrutura do DNA, porque depois fica mais fácil a gente entender que essas informações se juntam. E por que tem, a grande sacada por que tem um par de cromossomos homólogos? Esse é o grande tchan do negócio, é a hora que a gente consegue entender completamente.
Por que tem um par de cromossomos homólogos? Ó, você tem um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, eles são homólogos. Por que eu tenho um alelo aqui e um alelo aqui que se complementam? Simples. Porque esse cromossomo aqui veio da mãe e esse cromossomo aqui veio do pai. A gente não é metade pai e metade mãe? Nós não somos metade da característica de cada um? Então, na hora da reprodução, eu recebo um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Quando eles se juntam, eu estou juntando a característica do alelo, que é o gene alelo aqui, e o gene alelo aqui que se complementam, para fechar a minha característica. Eu sou metade mãe, metade pai, que se juntaram, formando um par de alelos para essa nova característica. Ok? Não sei se deu para entender bem aí, mas eu entendi, sim. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí para vocês. Renatão, agora eu terminei. Ó, professor, mais uma vez, cara, só tenho que te agradecer, aula maravilhosa. Daqui a pouco o professor viu que ele vai disponibilizar o material, né, pra gente aí. A aula dele foi gravada, eu consegui gravar a aula dele inteira. A gente teve alguns problemas de gravação, a aula do professor Renato Stelz, eu consegui gravar a metade, né? A gente teve um problema no aplicativo, mas a aula do Vilk, essa aula maravilhosa, foi toda gravada. Então vai estar disponível para vocês até quarta-feira as aulas gravadas aí, até quarta-feira no nosso link no YouTube. Professor, parabéns, meu irmão. Parabéns, você é fera. Valeu, meu camarada. Tenho certeza que todo mundo adorou sua aula aí. É um prazer, mais uma vez, sempre um prazer receber você nas nossas aulas aí. Valeu, galera. Eu vou jogar lá no grupo e depois a gente vai tendo as aulas, porque a gente vai... exatamente essa parte da genética, eu vejo que a gente tem que seguir uma sequência ali de entendimento. Eu gosto de começar sempre da base por causa disso. E aí depois a gente vai entendendo lá como é que vai sendo a sequência e vamos fazendo mais exercícios aí para a gente poder se preparar. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Obrigado aí pela atenção. Tamo junto. Fala, Renatão. Um abraço, querido pessoal. Grande abraço para vocês. Valeu. Ótimo final de semana. Muito bom ficar com vocês aqui mais uma vez, mais um sábado. E semana que vem a gente está de volta aí, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço, bom fim de semana. Valeu. Valeu.